Alvorada Celestial. Reflexão do livro Trilhas da Libertação. Capítulo Medicina Holística. Eu vou ler um trechinho desse capítulo. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta. E quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se catalogam como doenças. Da mesma forma, a ação da vontade, aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal, desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Há muitas décadas que a própria medicina vem falando a respeito da influência da mente sobre o corpo. Como o nosso campo mental interfere na nossa saúde orgânica, na nossa vida ao nosso redor, na forma como nós pensamos, sentimos, na forma como nós falamos. Aqui, o livro traz a reflexão de que no momento que eu decido mudar o meu padrão mental ou mudar a forma como eu penso, ou eu cheguei num estágio em que eu também não aguento mais aquele sofrimento ou manter o meu pensamento numa determinada vibração, o próprio corpo ele se reorganiza quando você internamente intenciona na mudança. Quando nós nos colocamos num estado de mudança, então tem que ter a intenção vinda sinceramente dentro da gente. Querer mudar é você dar um passo para agir e pensar diferente de antes. Muitas alterações no nosso organismo, na nossa mente, na nossa forma de pensar, ela se dá aos poucos. Você começar a se questionar por que você insistentemente tem esse pensamento repetitivo, qual é o motivo que fez você chegar aonde está, qual é a repetição de palavras e pensamento que você fica lembrando na sua mente. Então, comece a se questionar da onde vem essa informação e o que você pode fazer para mudar, para você fazer diferente. A alteração no mundo externo, ela vai acontecer quando você mudar no seu mundo interno. E o seu mundo externo, ele é um espelho daquilo que está dentro de você. Para pessoas que têm padrões de pensamento, que fica remoendo, que fica repetindo, pode ser que exista questões que estão tão profundamente enraizadas que você vai ter que parar um momento, mas isso é um momento solitário, pessoal. Não vou dizer que você não possa procurar ajuda, você vai procurar ajuda, você vai conversar com as pessoas. É importante buscar uma ajuda em algum lugar em que você se sinta seguro, que seja bom para você, mas vai ter um momento em que você vai ter que fazer isso sozinho. E se reerguer, interromper esse padrão vai ser um exercício diário. Começar a se questionar: será que eu tinha outras escolhas? Será que eu poderia ter feito outras escolhas, mas se eu tivesse uma consciência diferente? Eu não tinha. Você não tinha como saber o que você sabe hoje, você não tinha como fazer melhores escolhas porque você estava num padrão mental diferente do que você está hoje. E não é que é um padrão mental ruim ou bom. A vida nos leva a tomar atitudes, as coisas vão acontecendo. Olha o ambiente em que você foi inserido, como você processou a sua realidade. Será que você estava num modo de sobrevivência? Então você não tinha tempo muito para poder parar para analisar mais profundamente as coisas? Você só sobreviveu, você só reagiu. Isso pode ter te custado muitas coisas. Você deve saber o que te custou. O mais importante é que, independente do que tenha acontecido, hoje você tem uma consciência diferente e hoje você consegue refletir e pensar diferente.
Então, para que haja uma alteração, para que haja uma mudança efetiva, para que haja uma mudança sem retrocesso, então você vai ter que questionar cada pensamento. Você vai ter que fazer escolhas novas, mas com base na sua nova consciência. Pode ser que seja um momento de você apenas parar e observar os seus pensamentos e começar a mudar a forma como você olha para essa situação. Questões do passado mal processadas, mal resolvidas, elas trazem para nós um peso no momento presente que às vezes atrapalha o nosso caminho, às vezes bloqueia o nosso caminho. Por isso que no livro fala que a ação da vontade aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal desbloqueia as áreas interrompidas. Então, quando você decidir mudar, quando você efetivamente decidir mudar, saiba que o caminho vai ser aberto. E aí você tem que estar preparado porque situação, questões, pessoas, circunstâncias, elas vão sair do seu caminho também. Podem ser que situações sejam finalizadas, pode ser que pessoas saiam da sua vida, porque quando a espiritualidade limpa o nosso caminho, quando a gente começa a perceber, quando a gente entra num novo padrão mental, para a gente realmente identificar quem nós somos, qual é a nossa verdadeira vontade, como eu faço para ter mais equilíbrio, as coisas ao nosso redor também vão mudando. E o mais interessante, quando a gente busca por harmonia e equilíbrio, pode ser que as circunstâncias ao nosso redor, elas nos desarmonizam. Então haverá um afastamento e você precisa estar preparado para soltar. Se durante todos esses anos, esses pensamentos, porque alguns pensamentos podem trazer muito apego pra gente, muito apego, e às vezes dói largar isso, mas é uma dor que você vai precisar passar para você entender a sua verdadeira vontade. Deixa que a espiritualidade vai colocando as coisas no lugar, mas se abra para isso. Um dos princípios herméticos aqui fala da correspondência. Sabe quando a gente ouviu os antigos falar assim, vai lá, arruma a sua gaveta para você ver se consegue organizar os seus pensamentos? É a correspondência. Quando a gente começa a organizar mesmo os nossos pensamentos, as nossas ideias, você até percebe que a nossa aparência física, ela muda também. Você percebe uma pessoa desorganizada, dá uma olhada como é que tá o cabelo dela, a roupa dela. E eu não tô falando de usar roupa de marca, ter o melhor estilo de cabelo, tênis. Não, às vezes é arrumar, você está arrumado. O tênis é limpo, você é asseado, você é organizado. Então eu convido você a dar uma olhada no seu guarda-roupa, começa a olhar, começa a ver ali o que tá ali que você já não usa faz tempo, que tá ali parado, que já não faz mais sentido tá ali, está esperando, mas a coisa não tá acontecendo. Faz uma limpeza, como um propósito, um primeiro momento, para você iniciar essa harmonia pessoal, se caso você não conseguir fazer isso. Se você puder e tiver condições, né, se for ali viável para você, pega um caderno, começa a anotar algumas informações, guarda num lugar seguro, ninguém precisa ver, você não precisa dividir isso com ninguém. Para você ler os seus pensamentos, para você ver o que você pensa, para você ler o que você está pensando, isso te ajuda a ter um pouco mais de consciência do seu momento presente. Eu espero que essas reflexões tenham te auxiliado. Lembrando que é um trabalho diário, não é da noite para o dia, isso leva tempo. Lembre-se, disciplina e constância. A harmonia, ela vem com o tempo. Você passou uma vida pensando de uma mesma forma. Não espere que isso se resolva de uma semana para outra, mas você pode dar um salto e mudar suas perspectivas. Obrigada.